Von Däniken argumentava que esses extraterrestres ajudaram a construir os antigos monumentos. Sua carreira como solucionador de antigos mistérios começou, segundo ele, nos anos 60. Enquanto outras pessoas tomavam drogas e geralmente se rebelavam, Eric ponderava. Ponderava sobre construções antigas e uma em especial, a Grande Pirâmide do Egito. Construída para servir de túmulo ao faraó Quéops, ela foi feita com 2,5 milhões de blocos de pedra. Alguns dos maiores pesam até 80 toneladas e foram transportados de pedreiras a centenas e centenas de quilômetros de distância. Isso aconteceu 1000 anos antes da invenção da roda. Para Eric von Däniken, isso levantou uma grande questão. Não o fato de os extraterrestres não nos darem a roda, e sim outra grande questão. Este é o maior monumento feito pelo homem na Terra. Com uma altura de cerca de 137 metros e pesando 30 milhões de toneladas, é uma obra e tanto. Isto é, para um grupo de pessoas ou arquitetos que tinham acabado de sair da Idade da Pedra. As teorias de von Däniken deixam os egiptólogos acadêmicos ligeiramente irritados. Von Däniken não parece gostar muito dos seres humanos. Ele os deprecia, alega que as pessoas acabaram de sair da Idade da Pedra. Na verdade, a Idade da Pedra acabou alguns séculos antes da construção das pirâmides. Pelo que eu sei, Eric von Däniken é uma máquina de autopromoção. Não considero o trabalho científico o que ele faz de modo algum. Mas não importa o que os especialistas disseram, Eric não cedeu. Nunca temi ser ridicularizado. Nunca receei que tivessem uma opinião completamente diferente da minha. É maravilhoso, isso é liberdade. Mas pelo menos eu li a maioria dos livros arqueológicos, enquanto que o outro lado não faz ideia do que eu digo. Ele afirma que não dá para cortar granito a não ser com raio laser. Já foi provado que usando uma serra de cobre e areia do deserto, em mais ou menos uma semana, conseguimos cortar um grande bloco de granito. No que diz respeito aos profissionais, os egípcios não precisavam de lasers e grandes OVNIs para deslocar as pedras. Contavam com os grandes músculos egípcios. A questão não é o transporte dos blocos de pedra. Os egiptólogos já fizeram experimentos com um grande número de pessoas e um grande bloco de pedra. Basta puxá-lo. Alguns dos blocos vieram de Assuã. Por exemplo, o teto da Câmara Real. Ele veio de Assuã, mas isso fica a 1000 quilômetros daqui. Não é tão fácil. Há um detalhe numa tumba egípcia que mostra o deslocamento de uma grande estátua. Ali vemos o uso de força muscular. Não há mistério sobre a forma como os egípcios deslocavam grandes blocos de pedra. Aqui está. Não há extraterrestres nesse antigo entalho egípcio que mostra a construção das pirâmides, a não ser que estejam ardilosamente disfarçados como antigos egípcios. E talvez seja por isso que não apareçam em nenhum dos livros de von Däniken. Não entendo por que as pessoas não aceitam o fato de que essas coisas foram construídas pelos homens e mulheres que viviam naquela época naquele país. A lógica parece irrefutável. Há outros equívocos óbvios na teoria de Eric sobre as pirâmides. Por um lado, ele diz que após os extraterrestres irem embora, os humanos construíram algumas pirâmides usando a tecnologia que nos deixaram. Como eles fizeram isso? É outro mistério. Ele não tem muita certeza. Também diz que as tumbas dos faraós tentavam imitar a ciência extraterrestre da criogenia, que preserva o morto num estado de animação suspensa. Von Däniken logo foi rejeitado como excêntrico. E ainda é. Mas os arqueólogos não podem agir como bem entendem, porque ainda há um pequeno quebra-cabeça que não conseguiram resolver. Segundo os cientistas, a Grande Pirâmide foi completada em apenas 20 anos. Uma vez que há mais de 2 milhões de blocos, isso significa que os egípcios tinham de extrair, deslocar e posicionar um bloco a cada minuto e meio todos os dias, 365 dias por ano, durante todo o período da construção. Realmente, os detalhes da construção das pirâmides continuam obscuros. 2,5 milhões de blocos num tempo tão curto? Com certeza há dúvidas se você tiver um cérebro razoável.
Após surpreender o público com sua teoria sobre as pirâmides, von Däniken correu o mundo atrás de mais provas de outras antigas atividades extraterrestres. Esses seres deixaram algumas provas, mas a questão é complicada. Deixaram o quê? O que poderiam ter deixado? Vai saber. Ele via provas em todo lado. Segundo ele, esta pintura rupestre africana de 5.000 anos mostra um homem do espaço usando capacete. E diz que esta pedra antiga mostra pessoas usando telescópios. Quando ele entrou neste túmulo maia, no México, achou o que o seu livro mais tarde descreveria como sendo um entalhe do que parecia um viajante extraterrestre numa espaçonave. Curvado sobre os controles, o extraterrestre parece estar usando um equipamento para respirar e há chamas saindo do foguete. Lembra um lançamento do Cabo Canaveral. Ele disse que teve a revelação que provou a veracidade de suas ideias quando visitou a América do Sul e sobrevoou as famosas linhas Nazca no Peru. Esses antigos padrões desenhados no deserto se estendem por quilômetros. Alguns têm formas estranhas. Mas, misteriosamente, essas formas estranhas só podem ser vistas do céu. Quando sobrevoei Nazca foi muito impressionante, porque só dá para ver lá de cima. Então, ao voar mais alto, vemos algo que parecem pistas de pouso. É fascinante e incrível. Não é algo normal para os nativos. Aí vem a questão. Por que eles fizeram isso? E por que exatamente aqui? Os arqueólogos dizem que essas linhas são canais de irrigação ou símbolos religiosos. Mas von Däniken diz que tem uma explicação muito mais convincente para isso que envolve, sim, você adivinhou, extraterrestres. A nave-mãe voava em torno da Terra. Dela vieram veículos menores à procura de algum tipo de mineral ou algo assim. Eles fazem suas descobertas e somem de novo. As primeiras linhas, segundo ele, foram deixadas pelos extraterrestres por acidente. São as marcas deixadas ao pousar e decolar em seus OVNIs. Os nativos viram a linha de pouso porque a areia e os pedregulhos estavam deslocados. E então começaram a fazer linhas iguais às que viram, criadas por algum deus misterioso. Eric acredita que os nativos de Nazca ficaram tão impressionados com os visitantes extraterrestres que acharam que fossem deuses e começaram a copiar as linhas. Disse que o efeito foi similar àquele exercido pelos ocidentais modernos sobre as tribos da Idade da Pedra no século XX. As pessoas das tribos da Nova Guiné pensaram que os primeiros ocidentais que viram fossem deuses, que desceram do céu em pássaros prateados. Eles os veneravam muito tempo após partirem e até construíram falsos aviões e campos de pouso esperando atrair os pássaros prateados de volta. Mas isso não funcionou para os antigos peruanos. Os extraterrestres nunca retornaram. Eric agora está convencido de que no mundo inteiro o homem antigo confundiu os extraterrestres com deuses. Essa percepção teve um efeito dramático sobre ele. Ele era um católico devotado, mas não é mais. Como isso mudou a minha vida? Primeiramente, mudou minha religião. Agora rezo para alguma coisa que não consigo explicar, mas sei que existe. Assim que você começa a compreender esse lado cósmico, isso muda o seu ponto de vista a respeito da religião e tudo mais. Não consigo mais conviver com cultos e psicologia. Eric von Däniken tem uma nova explicação para todo o desenvolvimento humano. Segundo ele, criaturas do espaço não apenas construíram e projetaram a maioria dos monumentos antigos, mas também inspiraram todas as grandes religiões. Agora ele pegou pesado. Mas há dois problemas.